Olá, eu sou o professor Murilo Jacobi e hoje nós vamos falar um pouco mais sobre sistemas de registro de preços. Como os senhores sabem, esse ano saiu o Decreto 9488 de 2018, onde fez alterações significativas no Decreto 7892 de 2013, que é o Decreto Federal sobre o Sistema de Registro de Preços. Nós já falamos sobre esse assunto em outro vídeo que você pode ter o link aqui embaixo. Mas o que a gente vai falar hoje é sobre os novos paradigmas para o carona, ou seja, o órgão não participante da licitação. Como eu falei no vídeo anterior, a ideia do decreto foi limitar bastante o uso do carona, incentivando o participante. O gerenciador então faz a licitação, o participante é o órgão que entra antes da publicação do edital, ok? E o carona é o órgão que entra depois do resultado da licitação. Então a ideia é incentivar a participação do órgão participante e reduzir o número de caronas ou de órgãos não participantes na adesão da ata. O decreto, nesse sentido, então, fez duas grandes alterações no decreto federal, o decreto 9488. A primeira foi reduzir a quantidade máxima de adesão. Na redação original do decreto de 2013, você poderia aderir até o quíntuplo da quantidade registrada. Ou seja, se eu fiz um registro de preços para 100 cadeiras, eu poderia ter tantos caronas a somar mais 500 cadeiras, totalizando 600 cadeiras no total que eu poderia vender. Então essa foi a primeira mudança, reduzindo para o dobro. Então, se eu registrei o preço de 100 cadeiras, a quantidade de caronas que eu vou ter não pode adquirir mais do que 200 cadeiras, totalizando no máximo 300 cadeiras, ok? Uma redução muito significativa, basicamente metade do que estava na redação original de 2013. E a segunda mudança significativa em relação ao carona foi a limitação de quanto o carona pode aderir. No decreto original de 2013, o 7892, cada carona poderia aderir até 100% do quantitativo da ata. No decreto, com a alteração do decreto agora em 2018, cada carona só pode aderir até 50% da quantidade da ata. Ou seja, voltando ao meu exemplo de cadeiras, em 2013, se eu tinha registrado 100 cadeiras, cada carona poderia adquirir até 100 cadeiras, e eu poderia ter no total 600 cadeiras vendidas pela minha ata. Hoje, com a mudança do decreto de 2018, se eu registrei 100 cadeiras, cada carona só pode adquirir no máximo 50 cadeiras. E eu posso vender no máximo 300 cadeiras, considerando todos os caronas. Então eu poderia ter o gerenciador mais 4 caronas, totalizando 300 cadeiras, ou poderia ter mais caronas, cada um com menos quantidade, até totalizar as outras 200 cadeiras para somar a 100 e fechando em 300 cadeiras para adesão à ata. Esse cenário é interessante, mas surge uma dúvida. E se no meu registro de preços eu tenho só um item daquele lote, ou um item para ser registrado? O carona pode aderir à ata ou não? Veja, a dúvida que surge a partir daí é no seguinte sentido. Como o decreto prevê que cada carona só pode aderir até 50% da ata, e se a ata naquele conjunto só tem um item, 50% não dá o item inteiro. Então, a primeira leitura que a gente faz do decreto, a gente poderia dizer que, olha, o carona não pode aderir ao decreto. Não pode aderir àquela ata depois da mudança do decreto. Contudo, a interpretação que a gente tem de mais razoável é que é até 50%, mas até o menor número inteiro. Ou seja, se só tenho um item, o carona pode aderir até um item. Por quê? Não tem como aderir meio item nesse caso específico. Vale ressaltar que, apesar do carona poder adquirir um item, a quantidade total de adesões continua em um dobro, em 200%. Então eu poderia, nesse caso, onde tem um registro de preço que registrou o preço só de um item, ter 2 caronas, cada um comprando mais o item, totalizando 3 itens, que é o que prevê o decreto. O senhor pode estar se perguntando, por que eu farei registro de preços para um item só? Veja, o registro de preços tem várias utilidades, além do que a gente inicialmente pensa, de registrar uma quantidade muito grande e ir comprando conforme a necessidade. Eu posso utilizar o registro de preços quando eu tenho, por exemplo, uma questão orçamentária, porque o registro de preços não precisa de orçamento. Então eu posso fazer um registro de preços para a compra de um gerador predial, que é um gerador imenso, maior que esse estúdio que eu estou gravando aqui agora, que mantém ou garante a estabilidade de energia em um prédio ou garante energia após uma queda de energia elétrica na repartição pública. Eu posso fazer um registro de preços para registrar um
um gerador predial. Lógico que eu tenho que considerar aquelas regras previstas no decreto para utilizar o sistema de preços, mas eu poderia, em tese, fazer isso. E, no nosso entendimento, eu poderia sim ter caronas em relação a isso, um máximo de 2, cada um comprando um gerador, porque eu não tenho 50% de um gerador como um item útil à gestão pública. Espero que esse vídeo possa ter te ajudado. Continue acompanhando nosso canal para mais informações sobre licitações, contratos e gestão pública. Até mais!